E abrimos fevereiro, né? Dia 2, segunda-feira. O ano, mas ele já tenha começado, né? Fevereiro é quando você entende que, vixe, tá chegando o carnaval, preciso fazer alguma coisa. É ou não é? E a gente começa com o seguinte assunto: vale a pena tentar emagrecer sem remédio? Porque o que a gente tem mais falado ultimamente são sobre as canetinhas emagrecedoras e todas as suas capacidades de trazer para você resultados que antes a gente não tinha. Isso é verdade, né, pessoal? Não adianta a gente falar, não, veja bem, isso não é assim. É assim. Os análogos de GLP-1, principalmente os de última geração que a gente tem aí, a tirzepatida, né, o Mounjaro, eles são extremamente eficientes. Mas ainda tem gente que fica pensando, e aí, dá pra fazer na raça, né? Eu acho que a gente tem que colocar duas coisas sempre ponderando, né, quando qualquer tipo de esforço ele se apresenta para nós, né? O primeiro deles é, você deve tentar emagrecer na raça? Deve, sempre. Emagrecer na raça. O que é emagrecer na raça? Emagrecer na raça é você sem ajuda de remédio nenhum, inibidor do apetite, ou mais comum inibidor do apetite, né, pessoal? Mas sem nenhum tipo de inibidor do apetite, você tentar emagrecer. Por que você deve sempre, né? Porque usando remédio ou não usando remédio, você tem que controlar a sua alimentação. Então, a questão é, será que você é capaz de controlar a sua alimentação? E olha só, nós já emagrecemos muito antes de qualquer remédio, fala a verdade. Quanta gente você vê, eu perdi 30 quilos, né? Ou então a galera mesmo que usa o fitness como se fosse um estímulo, né, para falar, não, esse ano eu vou secar, eu vou pôr o shape, né? Olha quanta gente conseguia emagrecer sem usar nenhum tipo de medicação. O que mudou? Do ponto de vista de fazer dieta, muita coisa mudou, né? A gente tem suplementos hoje que tem uma palatabilidade muito melhor, você tem uma gama maior de suplementos. Hoje nós sabemos melhor o quanto importa inflamação sistêmica dentro daquilo que é a nosso equilíbrio de saúde e tenta controlar essa inflamação sistêmica. A gente valoriza mais, principalmente, o suporte mental. É uma coisa que a gente não falava antigamente. Parecia que psicologia é só quando você tinha um problema muito grave, né? Que você ia no psicólogo ou no psiquiatra, né? Hoje, felizmente, o pessoal tem olhado, principalmente o psicólogo, como o personal trainer da sua mente. Então, eu tenho um personal trainer do meu corpo, então eu vou ter um personal trainer da minha mente. E isso é poderoso, porque é a mente que comanda, né? E antes de você fazer alguma coisa e completar, você já executou na sua mente. Uma das razões da gente ter motivação e ter compromisso é porque dentro da nossa cabeça aquela tarefa já está pronta. Então, por que eu acordo e venho fazer live para vocês? A primeira razão é porque na noite anterior, quando eu vou dormir, eu já fiz a live. Eu já penso mais ou menos o que eu vou falar, o que é de interesse. E, de verdade, pessoal, foi um game changer. Eu cito alguns exemplos para vocês. Olha como o Wesley Delanogari, a rede dele cresceu. E como o programa, o RD, o Reservatório Dopamina, ele se difundiu rapidamente, trazendo acesso a muita gente que precisava daquela informação. Até porque a informação também é uma forma de tratamento, né? Existe uma coisa chamada logoterapia, né? Tratamento pelo conhecimento. Então, talvez muita gente que nunca tenha se percebido na necessidade de, ao acessar, não só o Wesley, mas todo mundo que cria conteúdo na internet, né? Todo psicólogo que faz esse trabalho de esclarecimento, acabou tratando gente que estava abaixo de uma linha diagnóstica. Dentro da musculação, por exemplo, do fisiculturismo, a gente tem o Rodrigo Bravin, que também está fazendo um trabalho excelente e que, por falar de questões justamente mentais, teve o Instagram dele aí bloqueado, né? Vai saber essa maluquice desse algoritmo, né? O que ele pensa, né? Bom, não pode falar sobre questões emocionais ou psíquicas, né? Então, eu queria deixar um grande destaque para isso, porque nos 5 anos isso mudou muito. A capacidade de você entender que você estava talvez fraco naquele seu órgão organizador, né, que é a nossa mente, isso também fez as pessoas mudarem. E quando você fala em emagrecer na raça e você vai procurar um trabalho de suporte mental,
Você melhora para tudo. Lembra uma coisa que eu sempre falo para vocês: o jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz todas as coisas. Ah, gente, dá licença um minuto. Deixa eu mandar um beijo para Carol Hidalgo, que é a minha tatuadora que tá aqui. Carol, também tô com muita saudade de você. Você abandonou a gente, você foi para Curitiba. Tudo bem, os curitibanos merecem você. Só que eu já não consigo ter uma ideia maluca, te ligar e falar: ô, me atende aí no sábado. Mas tudo bem. Então, acho que a gente tem que falar essa primeira coisa, né? Quando você vai na raça, né, não significa que você vai fazer sozinho, significa que você não vai usar medicação, né? Então faz muito sentido você ir na raça para você perceber quanta coisa tem em volta de emagrecimento. 2 é sorte. Obrigado. 3 é rinite. Vamos esperar que o terceiro, eu tô sentindo que tá vindo, assim. A única coisa do espirro, né, é que fica aquele cheirinho de guspe. Se você ama uma pessoa, você tolera o espirro dela, viu? Sem nojinho, mas que fica aquele cheirinho de guspe, fica pedalando, pedalando, pedalando como sempre. Bom, então dito isso, você deve tentar na raça? Deve. Por quê? Porque quando você tenta na raça, você descobre tudo que tem em volta do emagrecimento, tá? Agora, o que a gente contrapõe, né, esse vale o esforço, aí a gente tem que ser muito cuidadoso pelo seguinte: quando você fala vale o esforço, você tem que pensar quanto tempo você está se esforçando. Se você está se esforçando há 1 ano, eu acho que você deve continuar no seu esforço, principalmente se nesse ano você aprendeu muita coisa nova. Agora, se você está tentando emagrecer a sua vida inteira, desde adolescente você tem problema com o seu corpo, ou desde sei lá, que você saiu da faculdade, você começou a desenvolver um problema de peso. Se isso tem mais de 1 ano, e principalmente, se você tem obesidade. Se você tem obesidade, não vale. Vou te explicar por quê. É muito difícil falar disso para as pessoas, porque você precisa ter uma observação objetiva sobre o que é obesidade. E obesidade não é um problema estético. Alexa, ligar ar da sala. Pronto, agora que o ar-condicionado da sala de vocês também ligou. Então, Alexa... que Alexa? Não é com você, coração. Tô falando pra vocês, obesidade não é um problema estético, né? Obesidade é um problema metabólico. É uma doença crônico-degenerativa não transmissível. Isso é obesidade. A obesidade, ela carrega em si, com raríssimas exceções, alterações metabólicas que você não controla. Então vamos traçar um paralelo. Porque o que a gente cobra da pessoa que tem obesidade, ou que está obesa, né? Aliás, que tem obesidade e está fora do peso. Isso é importante conceituar. Porque a obesidade é uma doença crônico-degenerativa não transmissível. Então, quando você tem obesidade. Você pode ou não estar fora do peso. Entendeu? Isso é muito importante. Estar fora do peso é condicional. Ter obesidade, por exemplo, é uma questão genética. Você pode ter genética para obesidade. Você já imaginou chegar para uma pessoa e falar assim: olha, você tem que ter força de vontade para você fazer o que você precisa. E talvez você já tenha feito isso, uma pessoa que está fora do peso. Cobrou ela de força de vontade para ela emagrecer. Cobrou ela da importância que ela tem de se cuidar, né? Independente da razão. Agora, segue o raciocínio. Se a obesidade é uma doença crônico-degenerativa não transmissível, quais são as outras duas, por exemplo? Diabetes e hipertensão arterial, tudo bem? Alguma vez você chegou para uma pessoa hipertensa e falou assim: olha, eu acho que você está tendo pouca força de vontade. Você não vai tomar seu remédio hoje e você vai manter a sua pressão arterial abaixo de 14/8. Ou então, olha só, você está fazendo pouco esforço, sua glicemia está subindo, então vamos tirar esses remédios para controle do seu diabetes e vamos investir na sua força de vontade. Então, se você não consegue tratar hipertensão arterial nem diabetes com força de vontade, que são duas doenças crônico-degenerativas não transmissíveis, por que você acha que você vai conseguir tratar a obesidade assim? Então, a questão de vale a pena, ela fica subordinada primeiro, quanto tempo você está tentando fazer isso e você não consegue andar para frente? Se é mais de 1 ano, então, por mais que você tenha aprendido etapas que você precisa passar e que você tenha buscado ajuda, você tenha treinado na academia, que você tenha tido um psicólogo que trate essas questões, quando o tempo passa, a doença crônico-degenerativa se agrava, porque o que arrebenta com a obesidade, por exemplo, é o tempo que você fica à mercê
do que são as modificações que ela faz. Uma das dificuldades que a gente tem no consultório é justamente porque às vezes a gente pega pessoas que estão há muito tempo obesas ou há muito tempo fora do peso, né? Que tem obesidade, mas estão há muito tempo fora do peso. E o que é uma coisa crítica, por exemplo? É você conseguir motivação da pessoa enxergar resultado. E numa clínica de medicina esportiva, quer queira, quer não, o paciente ele quer ver resultado. Só que quando você está muito tempo fora do peso, a sua pele, por exemplo, estica. E aí o que acontece? Quando você emagrece e perde gordura, você faz dobra de pele. Então, na verdade, pessoal, a gente tem 2 trabalhos na clínica. O primeiro é fazer com que as pessoas consigam emagrecer sem passar perrengue, né? Segundo, que elas consigam emagrecer. E terceiro, que o resultado estético seja visível. Então a gente tem 2 dermatologistas trabalhando na clínica hoje. Tem o meu irmão, o Guilherme, e tem o Álvaro, que justamente trabalha nessa parte. Para quê? Para a gente entregar esse resultado e fazer essa pele ir acompanhando o que é a perda de gordura. E tem que ser uma coisa conjunta, porque se você começa a perder gordura rápido, você começa a sobrar pele rápido também. Então as coisas elas têm que ir se ajustando. Você vai fazer o quê? Todo mundo que emagrecer você vai mandar para cirurgia plástica? Os plásticos iam adorar, né? Pessoa que não, né? E por que não? Uma razão muito simples. Imagina que o cara acabou de emagrecer e ele está no ritmo da dieta, do treino, tarará, tarará. Você vai fazer uma cirurgia plástica, é eficaz, super eficaz. Em algumas horas você vai resolver problema de pele que você tem há anos. Questão, você vai ficar 60 dias sem treinar. Você já imaginou o que é segurar o teu apetite 2 meses sem treinar? No começo, por exemplo, lidando com dor, vocês têm noção da seriedade que é uma cirurgia plástica? Vocês já viram alguém que fez plástica chegando em casa depois da cirurgia? A dificuldade que é. Então todas essas coisas você tem que ponderar, pesar, olhar, porque são coisas que vão determinar o que é o sucesso daquilo que você está fazendo ou não. Então, muito de você valer a pena, vale a pena você ver o quanto você está fracassando para o quanto você está conseguindo. Ah, eu consigo ficar de dieta 1 semana e depois eu fico fora 3. Não está valendo a pena. E a medicação bem indicada, pessoal, acompanhada pelo médico, né, como tem que ser, a coisa vai certo. Se é um bom médico, se é um cara que ele avalia você clinicamente, não simplesmente solta um protocolo que amarrado que você vai fazer isso durante tal tempo. Mas se é um cara que fala com você, avalia fisicamente, acompanha realmente você, cara, uma pessoa que te dá atenção, um profissional que te dá atenção, é isso que é o objetivo, tá? Então é isso. Você deve e vale a pena. Você deve tentar emagrecer na raça? Deve, sempre, porque o que você vai aprender em torno disso é o que você vai precisar para se manter magro depois. Segundo, vale a pena? Depende quanto tempo você está tentando. Se você está falhando mais do que conseguindo, não está valendo a pena, tá? Lembrem assim, né, se for conveniente para vocês, aperta o botão de seguir aí. Eu tenho recebido algumas mensagens, não são muitas, de que precisou seguir mais de uma vez porque a plataforma derrubou. Eu recebi isso do Instagram e do YouTube. Pelo sim, pelo não, aperta o seguir aí. Garante que você vai estar comigo aqui todo dia, de manhã, às 7 da manhã. Estamos aqui fazendo cardio, trocando ideia para deixar o dia melhor. Combinado?